doutora Giovana Draghi, ela que é advogada, especialista em direito médico. A Giovana ela tem 22 anos de experiência como advogada, 15 anos atuando especificamente na área médica. E ela atua hoje não só na parte da prevenção, tá? Mas também fazendo a defesa aí quando precisa. Isso a gente está falando desde médicos, consultórios, clínicas e hospitais. Giovana, seja muito bem-vinda. Estou bastante feliz de você estar aqui com a gente nesse WeCast, nesse episódio, onde a gente vai falar muito sobre a nova resolução na parte de publicidade médica. Muito obrigada, Edson, a WeCast aqui pela oportunidade. É sempre uma alegria muito grande fazer essa interseção entre o direito com marketing, com a medicina. A gente precisa, eu acho que se unir nesse sentido para traçar melhores estratégias para os nossos clientes, porque o marketing está associado ao direito, porque existem essas resoluções que regulamentam a publicidade médica no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma alegria sempre muito grande para mim estar presente nesses ambientes. Legal. Giovana, a gente está falando aqui especificamente, hoje o nosso papo é da última resolução do CFM, que é a 2336, que foi de 2023, né? Exato. Em linhas gerais, assim, fala um pouquinho pra gente hoje quais são os principais pontos que mais te chamaram a atenção nessa resolução nova. Edson, foram vários, assim, muitos. Eu acho que no decorrer aqui desse podcast a gente vai poder extrair melhor todos eles. Mas existe todo um contexto histórico em relação a isso. Tem uma lei, a Lei 3268 de 57, que foi a lei que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina. E essa lei, ela outorgou ao Conselho Federal o dever de normatizar a atividade médica no Brasil no que tange aos aspectos éticos. E um deles é em relação à publicidade médica. Então, muito se questiona, às vezes, sobre a competência do Conselho. Será que o Conselho não está extrapolando quando ele normatiza as questões de publicidade? Isso não caberia ao legislador? Mas sim, cabe, porque existe uma lei que, inclusive, coloca como dever do CFM fazer essa normatização. Esse é um ponto importante. E aí a gente tem também um decreto, olha que interessante, Edson, de 1942, um decreto-lei 42, que estabelece também algumas práticas de publicidade, não apenas para médicos, mas para parteiros, para enfermeiros, para dentistas. E esse decreto, uma das imposições é que o médico, por exemplo, ele não pode anunciar mais de 2 especialidades. Ainda que ele tenha feito 2 residências, ele não pode. Por isso que o CFM proíbe o médico de fazer o anúncio de mais de 2 especialidades. Então, a gente tem esse decreto e, assim, a última normativa que a gente tinha de publicidade do Conselho Federal de Medicina, ela está ligada, tá? Ela precisa obedecer às normativas que estão colocadas no sistema jurídico. Inclusive esse decreto de 42, o Código de Defesa do Consumidor, e aí criou-se, então, a Resolução 1974 de 2011. Essa polêmica resolução que vigorou até o ano passado. Ela existia, está vigente ainda, porque a nova resolução vai entrar ainda agora em março, mas ela já estava muito ultrapassada, já não estava mais atendendo aos apelos da sociedade, às mudanças ocorridas na relação médico-paciente, da forma do médico se comunicar com o paciente e com potenciais pacientes também nas redes sociais. Veio a pandemia alterou completamente todos esses processos, o médico e o paciente ficaram muito mais juntos ali, não presencialmente, até porque o momento não permitia, mas cresceram muito as exposições nas redes sociais e também, por consequência, a forma de publicizar essa atividade. E aí a gente tinha, então, uma resolução, a 1974, que era muito retrógrada, tá? Porque não permitia... Que está valendo, inclusive,
mas ela não permitia, por exemplo, o médico fazer uma demonstração da imagem do paciente, não permitia o médico, às vezes, de expor uma opinião pessoal dele naquele momento, de demonstrar algum acontecimento num sistema de saúde, por exemplo, o médico, às vezes, sem condições de trabalho, ele não poderia postar, ele não podia postar a estrutura dele, o staff, sabe? Como que é o seu ambiente de trabalho. Ele ficava restrito nesse sentido, não poderia ter um portfólio. Não podia nem mostrar como que era o consultório. Ele poderia até tirar uma foto no consultório, sabe? Mas assim, ele não poderia fazer uma exposição porque o conselho entendia que isso poderia soar como uma concorrência desleal com outro colega, uma autopromoção. Então não era vedado, ou ficava numa área muito nebulosa, tá? Ficava numa área muito nebulosa. Hoje, expressamente, tá? Com a nova resolução, ela trouxe essas inovações, deixando muito mais claro para o médico o que ele pode e o que ele não pode fazer. Assim, existem ainda algumas questões que dá para a gente trabalhar, mas de uma forma geral, eu acho que a resolução ela trouxe excelentes proveitos. O médico que souber se valer dessa nova resolução, ele vai ter muitos benefícios. E o que é interessante, inclusive, é que a resolução ela fala em captar clientes, tá? Que o médico, antes existia aquela ideia de que o médico não pode vender. O médico não é vendedor, porque isso pode caracterizar a mercantilização da medicina, e eles viram que isso é coisa do passado. O médico é um vendedor. O que ele não pode fazer é colocar os aspectos financeiros ali acima da medicina, acima da vida, da saúde. Mas ele é um vendedor. E esse ponto que você falou, Giovana, até a gente falou um pouquinho. Foi a primeira vez que o CFM considerou o paciente como cliente. É isso mesmo? É isso mesmo. Considerou, pelo menos, a nomenclatura está ali. Até então, a gente não tinha ouvido falar, né, trazendo do CFM essa palavra para dentro do vocabulário médico ali. Sempre era paciente, eles até condenavam quando se falava em clientes. E hoje a gente já vê que esse aspecto está mudando um pouquinho, mas pode ser um pouquinho preocupante isso, de colocar aquele paciente, porque, querendo ou não, os tribunais, eles já têm um posicionamento de que a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Embora o conselho ainda trate, né, diga que não seja, mas os tribunais entendem. E a partir do momento que você coloca ali aquela palavra cliente, o conselho está atraindo para ele, dizendo, olha, ok, é uma relação de consumo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que é uma relação de consumo diferenciada. Por que é diferenciada? Quando você vai você vai comprar uma roupa, você não está satisfeito com a roupa, com a mercadoria, você troca, você devolve. Se aquele cliente não te paga, você não presta mais o serviço. No caso do médico é diferente. O paciente teve uma intercorrência e o paciente está devendo uma parcela. O médico não pode deixar de atender. Então, assim, ele não é um fornecedor de serviços muito claro, né? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Então, a gente precisa tratar essa relação jurídica de forma diferente, porque a gente está lidando com o bem jurídico, vida, saúde, integridade física e psíquica, que é diferente em relação às demais práticas consumeristas. E, Giovana, me fala uma coisa. Isso até, quando o CFM traz essa definição, que agora o paciente é cliente, ele passa a ser atendido e protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, ou isso já existia antes? Não, assim, eu digo que existe uma diferença. No âmbito do conselho profissional, o conselho sempre debateu a ideia, né, o posicionamento, melhor dizendo, de que não se trata de uma relação de consumo. Tanto certo. Que a atividade médica deve ser analisada ou de forma pessoal e nunca presumida.
tá? Judicialmente falando, o médico pode ser presumidamente culpado. Tá? Se o juiz entender que existem indícios de verdade naquilo que o paciente está dizendo, ele pode falar, olha, tem indícios de verdade, o médico, por ser a parte mais forte na relação, teoricamente ele tem todas as provas ali. Ele tem maior facilidade de apresentar as suas provas em juízo. Então, eu vou alterar, inverter o ônus da prova, tá? E o médico vai ser presumidamente culpado. Ele pode comprovar isso de forma contrária, se ele tiver um bom prontuário? Pode. Pode ser absolvido? Pode, tá? Isso pode acontecer. Aqui, quando a gente fala... O médico já começa perdendo. Começa perdendo. Em um processo ético profissional, por exemplo, em que eu estou discutindo a conduta do médico, tá? O médico pode ter praticado uma imperícia, uma negligência, uma imprudência. O conselho nunca vai considerar o médico presumidamente culpado. Ele vai sempre trabalhar com a ideia de que tem que haver uma prova muito cabal de que aquele médico praticou realmente uma conduta culposa contra o paciente. E Giovana, me fala uma coisa assim, por onde que dá para começar? O que é obrigatório hoje, assim, o que é essencial com essa resolução nova, essa que começou, que vai entrar em vigor agora em março? O que tem o básico, Edson, que muitos não fazem. Você deve até, quando você deve pegar algumas contas aí para sua empresa, você verificar isso. Começando com o básico, ter uma bio organizada, fazer as descrições necessárias, colocar o nome do médico completo, número do CRM. Hoje em dia, precisa colocar a palavra médico ou médica em caixa alta, é necessário fazer essa descrição. E se o médico se anunciar especialista, e se de fato ele for, ele precisa também apresentar o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Certo. E essas informações podem ser colocadas ali na página principal do perfil. Se for o Instagram, por exemplo, você coloca na bio. No site, você vai colocar na página principal do site. E se o médico for uma pessoa, se ele for anunciar uma empresa de saúde e não o médico como pessoa física, precisa... Uma clínica, um hospital. Uma clínica, um hospital, uma empresa. Clínica Certo. Avante, por exemplo. E aí descrever o nome da empresa, o CRM também, porque a empresa tem um registro, toda pessoa jurídica precisa ter o registro também no CRM, que vai prestar um serviço médico. Precisa ter o nome ali do diretor técnico, com a palavra médico também. Já. Sim. Oi? Isso já coloca no site, fica fácil de identificar, mas se for no Instagram, já coloca na bio também? Coloca na bio. Tem que colocar, é obrigatório. Diretor técnico. E aí, se tiver RQE, se for um serviço especializado, tem que colocar também o número do RQE. Esse assim, é o mínimo hoje que precisa ser feito. Aí o médico, por exemplo, ele fala, eu tenho uma conta particular. Não falo nada sobre assuntos médicos, não levo informação médica, é um Instagram pessoal, por exemplo. Mas a partir do momento que ele posta uma foto dele em um evento, em um congresso, ou se de qualquer forma, seja em um post, ele traz algum anúncio que seja ligado à medicina, ele já precisa adequar a sua bio também. Olha que interessante. Isso foi também uma imposição do conselho. Legal, não sabia disso. E até uma dúvida, isso vale só para bio e para as publicações, para os conteúdos assim no geral? Eu lembro, Giovana, olha que engraçado, na resolução antiga, que se eu não me engano, uma das coisas que o médico não podia fazer era usar o telefone nas publicações, era proibido. Né? E essa resolução nova, o que ela muda? Eu preciso trazer essas mesmas informações que estão na bio do Instagram, eu preciso trazer nas publicações também ou não? Não, o que a resolução diz? Que precisa ser na página principal do perfil. Então, a gente interpreta isso como sendo ali na bio, no caso do Instagram.
Não precisa Legal. necessariamente ser em todos os posts, em todos os conteúdos que ele for ali publicar. Ô, Giovanni, me fala uma coisa. Você falou que precisa estar médico em caixa alta, né? E para o médico que tem uma pós-graduação em uma determinada área, por exemplo, tem uma pós-graduação em saúde mental, ele pode se posicionar como especialista, sou especialista em saúde mental, ou como é que tem que ficar, como é que tem que ficar isso, assim, de forma clara e objetiva? Acho que esse é o calcanhar de Aquiles dessa nova resolução, é a parte mais polêmica e talvez até um pouco desumano com o médico que não tem o RQE, mas que fez, por outro lado, ali uma pós-graduação que é validada tudo pelo MEC. Mas, de fato, se ele, a partir do momento em que ele anuncia que ele fez uma pós-graduação, por exemplo, pós-graduado em nutrologia pelo Einstein, ele pode, né, noticiar isso, mas ele precisa colocar ao lado, em caixa alta, a expressão não especialista. Isso é muito pesado. Além de fazer isso, e a maioria não faz, o que eles devem fazer também? Eles devem cadastrar no Conselho Regional de Medicina, no seu CRM, essa pós-graduação. Certo. É necessário, senão já é uma falta ética. Então, olha só. Vou te fazer uma pergunta. Você já viu algum perfil de médico falando que é não especialista? Nenhum. Pelo menos, assim, até hoje, nenhum. E o que eu falo? Uma alternativa, né, para esses médicos que não têm o RQE, mas não querem colocar ali um não especialista, porque isso, de certa forma, atinge a reputação, a história daquele médico, porque o paciente não vai entender o que aquilo quer dizer. Então, ele coloca ali um link na bio com acesso ao seu currículo. E na descrição do seu currículo, ele coloca todas as suas pós-graduações, enfim, sem a necessidade. Eu entendo que não precisa, neste caso, porque o currículo é uma questão mais acadêmica, então não precisaria colocar o não especialista ali em caixa alta. Há vozes em contrário que acham que precisa mesmo no currículo, mas eu entendo que não há essa necessidade. Tem defesa. Tem defesa, assim. Então coloca no currículo, porque eu acho que colocar ali o não especialista, ou colocar não especialista segundo a exigência da nova resolução do CFM, sabe? Para talvez amenizar um pouco. Mas, assim, o paciente não vai entender, ele é leigo. Ele é leigo. Na prática, o que eu vi? Eu vejo que quando o médico é não especialista, ele coloca só médico. Pronto. Médico. Não coloca que ele é não especialista, também não coloca que é especialista, ele só coloca médico ou médica. Pronto. Cuidando da saúde, do bem-estar, sabe? Se ele é um médico que... Mas, assim, é ruim, porque você faz uma pós-graduação e tem essa questão. Porque o que o conselho entende? Que ao você dizer ali para o seu público que você tem uma pós-graduação, eles não vão saber diferenciar o que é pós-graduação e o que é especialidade. Porque a especialidade, o médico faz ali, cursa um programa de residência médica, ou faz a prova de títulos, assim, é um processo super complicado, denso que o médico passa e é diferente, né, de uma pós-graduação. E o paciente, ele não tem ali o discernimento necessário, o conhecimento necessário para identificar o que é residência e o que não é. É por isso que... Talvez é uma maneira também do conselho tentar defender, trazer uma informação mais clara para o paciente, assim, não deixar ele na dúvida. Falar, como o paciente não vai entender, vamos trazer uma maneira que ele não vai ter dúvidas. Falar, só coloca quem tiver será que foi esse o motivo deles terem feito isso? O que você acha? Você acha que é mais uma reserva de mercado? Eu acho que é de tudo um pouco. É uma reserva de mercado, eu acho que é cumprir o dever também de transparência que está no Código de Defesa do Consumidor, porque realmente eu acho que pode induzir, de certa forma, a erro, o paciente achando que ele é, de fato, um especialista, e ele não é, ele fez uma pós-graduação.
Então, tem todos esses critérios, esses processos que são diferentes dentro daquele contexto, mas que o paciente absolutamente leigo não vai saber entender e saber diferenciar tudo isso. Então, de certa forma, o conselho tem razão, mas talvez teria que ter uma alternativa mais inteligente e menos agressiva, né, contra os profissionais, é muito pesada. Uma alternativa mais inteligente e menos dolorosa para os não especialistas. Talvez sim. E me fala uma coisa, acho que um outro ponto que chamou muita atenção nessa mudança foi antes e depois. Giovana, sem brincadeira, eu lembro que o dia que publicou a resolução, no outro dia no Instagram você só tinha antes e depois. É impressionante, é impressionante. Como que é, me fala assim, como que é essa relação do antes e depois, como que o médico tem que fazer isso assim da maneira certa? E uma pergunta, né? Então, eu vou deixar você começar com essa, depois eu vou te fazer mais uma pergunta sobre antes e depois. Qual que é o jeito certo de fazer antes e depois? Muitas dúvidas me chegam diariamente do pessoal do marketing, dos meus clientes médicos em relação ao famigerado antes e depois. É o que tem causado maiores polêmicas. E como você bem disse, a maioria está fazendo de forma errada. Já estão fazendo antes do tempo, já estão pulando aí uma etapa e ainda estão fazendo de forma errada. Por que de forma errada? O conselho ele estabelece várias diretrizes para você realizar esse post, colocar ali um antes e um depois. Um deles, o primeiro deles, é que tem que ter uma finalidade educativa. Neste caso, eu não posso utilizar o antes e o depois com o viés ali de angariar clientela, angariar, trazer pacientes para o meu consultório. Eu preciso educar aquele público em relação àquelas imagens que eu vou exibir. Legal, esse é o primeiro ponto, então. Sim, a segunda questão importantíssima aqui, que passa despercebido. O conselho diz que, ao publicar uma imagem do paciente, é obrigatória a garantia do anonimato. Então, você não pode identificar aquele paciente ou tornar a imagem de modo que ela seja identificável. O que isso significa? Significa que a maioria, às vezes, posta um rosto de uma harmonização, eu posto o corpo da paciente sem ocultar o rosto. O conselho vai mais além, ele diz que você só pode postar aquela área do corpo onde você vai ali abordar com um texto também e vai explicar o que está acontecendo. Então, a primeira parte, finalidade educativa. Em segundo lugar, estão identificando esses pacientes e você precisa analisar, borrar a imagem ou recortar e colocar só a área do corpo que está sendo tratada ali, o objeto do tratamento. Tem várias edições de imagem, tirar uma tatuagem, tirar um piercing de um paciente, para que ele não seja para que não haja nem a possibilidade dele ser identificado. Ô, Giovana, aquela filmagem de corpo inteiro da paciente não pode, então? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que ser uma área restrita. E eu vou além, às vezes quando você coloca o corpo inteiro, coloca só uma florzinha ali no mamilo, isso também pode ser perigoso, porque o conselho fala que para você expor uma imagem, você tem que preservar o pudor da paciente. Olha que interessante, você precisa preservar o pudor. Então, como se preserva um pudor nesse caso, se você quer expor o resultado de uma mamoplastia que você faz? Tem que ser muito cuidadoso nessas situações, o médico. Então, você precisa... Só o emoji não resolve. Não resolve. Você precisa anonimizar essa imagem. E isso não está sendo feito. Segundo lugar, nome do procedimento e as indicações terapêuticas. Para que aquele procedimento serve? Eu preciso descrever isso em um post. Outra situação, eu preciso descrever as complicações que estão descritas em literatura científica. E aí você pode me perguntar, Giovana, mas se a gente for ver, é praticamente uma bíblia de complicações que existem em um determinado procedimento.
Isso não vai caber em um post, então coloque as principais, as mais importantes, aquelas que vão levar o paciente, que vão influenciar o paciente em uma tomada de decisão. Então, você precisa indicar as complicações. E não só as complicações em teoria. Caso o paciente tenha tido uma complicação, após uma cirurgia de cardiologia, tenha tido uma hemorragia, uma trombose, uma pós ali de ortopedia, você precisa descrever que aquele paciente teve determinada complicação. Para não ficar tudo no mundo ideal, no mundo lindo de que a medicina é perfeita e de que o médico tem a obrigação de entregar um resultado. Porque se a gente coloca o antes e o depois e só coloca os resultados perfeitos, o paciente vai interpretar que a medicina é uma ciência exata, que a medicina não tem adversidades, ele vai se impressionar com aquilo e ele precisa ver a realidade. Essa é a transparência importante que vem lá da Constituição, do Código de Defesa do Consumidor, que diz que esse fornecedor de serviço deve ser o mais transparente possível. Então, aqui já vi todas essas situações, e tem mais ainda. Essas complicações, as evoluções satisfatórias e insatisfatórias do procedimento, as evoluções imediatas, mediatas e tardias. Então, o que eu vejo muito, Edson? Às vezes, em um procedimento, colocar ali, eu coloco um pós-cirúrgico, uma foto do pós-cirúrgico. Só que a foto do pós-cirúrgico ainda não deu tempo do paciente ter uma evolução, de ter talvez uma necrose, de talvez ter um problema ali na cicatrização. É por isso que o CFM diz que você precisa mostrar um banco de imagens, tá? Que vai acompanhar a evolução daquele paciente no tratamento. Então, não é só o antes e o depois, é você mostrar a evolução. A evolução não é tão simples, não é simples, não vai ser simples. Eu vou te falar um negócio, eu não vejo ninguém fazendo isso. Talvez eu veja assim, bem comum, você deve ter visto, eu já vi também, eu vejo muito antes, vejo muito depois. Quando você traz essa fala sua, ele falou, tem que mostrar o durante, tem que mostrar a parte que pode dar errado, eu vejo que quem teria coragem de fazer isso seria ou o próprio CFM, de uma maneira educativa, informativa, ou o CRM, ou alguma sociedade. A Sociedade Brasileira de Plástica, por exemplo. Talvez eles conseguiriam mostrar isso com segurança. Não vejo, na prática, um médico tendo, não é nem coragem, mas vontade, então o porquê, pensando de uma maneira bem objetiva, mais crua assim, trazer isso para o perfil. Percepções minhas, assim, nisso. Mas aí que tá. Claro que ele vai mostrar, na grande maioria, os resultados satisfatórios, que não tiveram complicações. Ou ele pode mostrar também, que é interessante, que aquele resultado, ele foi favorável, o desfecho foi favorável, mas teve uma complicação. Para mostrar a realidade. Pelo menos, eu adoro médicos sinceros. Que você chega e fala, doutor, o que pode acontecer? Eu quero saber a realidade desse tratamento. Giovana, o que a ciência, o que a medicina pode te entregar é isso. Você não pode ir além disso. A ciência, ela tem limites. O corpo humano tem limites também. E o corpo humano, ele está suscetível, a gente não é uma pedra, que você faz ali um corte e que está tudo perfeito. Nem sempre ele vai corresponder ao que aconteceu com seu colega, nem gêmeos univitelinos, eles reagem da mesma forma a um tratamento médico. Você fala que essa realidade pode até passar mais segurança para o paciente. Exatamente, pode até passar mais segurança. Claro, não estou falando, eu também, se eu fosse médica, eu colocaria a maioria que deu certo. Mas um ou outro, para mostrar que realmente existem situações que podem fugir do controle do médico. Isso, inclusive, Edson, evita processos judiciais. Evita processos. Certo. Porque você educa o paciente. E aí, quando acontecer algum evento adverso, ele não vai interpretar aquilo como um erro, mas como parte inerente ou às vezes possível
de um atendimento médico, de um tratamento médico. Isso é muito bacana. Eu gosto muito dos médicos que passam uma lealdade, uma segurança e que te Poxa, bem interessante. a verdade. Aprendi duas coisas com você agora. Uma questão de realmente mostrar esse outro lado pode trazer mais segurança para o paciente, e o outro ponto, que você mostrando esse outro lado, eventualmente você está educando, informando o paciente, e se surgir uma eventual complicação de alguma maneira, você já tem mais um argumento, mais um elemento, uma defesa que você possa precisar, né? Mais uma Até defesa. de forma pública. Perfeito. E outro ponto também que a gente não vê, que é gravíssimo, que caracteriza infração ética, é o médico não coletar a autorização expressa do paciente para a obtenção, para a coleta daquela imagem, para a exposição daquela imagem. Porque já tem ações na justiça em que o paciente alega que houve uma violação ao direito de imagem. Por quê? Porque não houve o pedido, tá? E o médico fala, mas ele autorizou verbalmente. Isso não vale, segundo o conselho, e aí tem a LGPD também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, se você não faz um termo de autorização, tá, que vai descrever de forma específica e detalhada para que vai ser usada aquela imagem, o médico ele precisa também colocar ali que aquela imagem ela está sendo concedida a título gratuito e não oneroso, porque essa paciente que foi à justiça, ela cobrou o médico dizendo uma indenização, dizendo que o médico estava lucrando às custas da imagem dela, que não foi consentida. Entendi. Então, assim, vai publicar selfie, vai publicar vídeo, vai publicar antes e depois, precisa da autorização expressa e por escrito do paciente, da paciente. E eu sei que com isso você consegue ajudar, inclusive, né, Giovana? Você consegue elaborar essas autorizações, né? Com certeza. Eu trabalho com proteção de dados também dentro do direito médico. A gente tem até um livro, deixa eu ver se eu pego ele aqui, que nós lançamos ano passado, comentários à Lei Geral de Proteção de Dados na perspectiva do direito médico e da saúde. Que legal. Olha, eu tenho um ponto muito interessante, sempre me chamou muita atenção a questão, eu sei que é um assunto à parte aqui, mas sempre me chamou muita atenção essa questão da LGPD para os médicos, porque 90% dos médicos têm um CNPJ. E se você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, você está diretamente obrigado a seguir aí as determinações da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É obrigatório. Eu falo que seguir a LGPD não é uma opção da empresa médica, é um dever. Ele não tem muito esse poder de escolher, vou deixar para depois. E tem vários processos que precisam ser mudados, tem a documentação específica que é obrigatória, tem a questão da política e aviso de privacidade, os contratos precisam ser modificados para ter cláusulas ali de proteção de dados. Então, assim, é um mundo muito grande e a maioria não faz, porque realmente é um serviço oneroso, é caro. Né? Então, o que eles pensam? Não vou deixar para depois, porque não está dando ainda muita repercussão, a gente não vê tanta indenização. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não está fazendo as intimações, então, mas isso é falso, porque a ANPD já começou, a saúde já é o setor mais atingido. Obviamente, por tratar dados extremamente sensíveis. Então, precisa ter esse termo é uma parte pequena da LGPD, esse termo de autorização de uso de imagem, mas super relevante para caso haja um litígio judicial. Que pode evitar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, em vários âmbitos. No Conselho Regional de Medicina, na esfera judicial, na perspectiva talvez até do Código de Defesa do Consumidor e na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tem um processo administrativo na autoridade. Ô, Giovana, e me fala uma coisa, ainda sobre essa parte da imagem do paciente, do médico, e as selfies, como é que elas ficaram aí com essa resolução nova? Tem alguma coisa que você pode comentar para a gente sobre isso especificamente? As selfies, elas já há bastante tempo até elas são permitidas,
Por exemplo, uma selfie dentro do meu consultório, da minha clínica, até selfies em blocos cirúrgicos, desde que não estejam expostos ali materiais biológicos, sangue, não haja uma exposição muito grande, assim, que seja chocante, isso pode ser exposto também. E aí você fala, olha a incoerência às vezes da resolução, porque a resolução fala que você não pode expor a figura do paciente, assim, não pode expor, identificar, exatamente, você não pode identificar. Por outro lado, o conselho permite que você, o paciente fazendo um elogio, postando uma foto com você, postando uma foto do resultado dela, o médico pode repostar. Repostar pode. Então, assim, vai ser uma alternativa, né, do paciente. Claro, aí você tem que coletar a autorização do paciente, isso é importante. Perguntar se aquele paciente teve uma boa experiência, teve um bom resultado, você coleta o consentimento, verifica se ele quer ou não, se ele deseja ou não. Que seja... esse consentimento pode ser pelo menos uma mensagem no direct, falar, posso repostar essa foto? Não. Tem que ser realmente uma autorização por escrito para ter por escrito, bem formal, porque assim, até a questão do tratamento de dados, o que o médico ele vai se comprometer a guardar os dados pessoais de forma que eles não sejam compartilhados com terceiros fora daquela finalidade que foi permitida, que é anunciar. Você tem que, inclusive, destacar qual rede social que você vai postar, por quanto tempo. É bem assim, então isso numa mensagem de WhatsApp fica bem comprometido. E às vezes pode soar como se o consentimento não fosse dado de forma livre, sabe? Totalmente genuína pelo paciente naquele momento. Foi induzido. Pode sim. E aí aquele consentimento pode ser nulo. Giovanna, eu vi um ponto lá que me chamou a atenção, que fala que as selfies precisam ser sóbrias. Uhum. O que é uma selfie sóbria? Uma selfie sóbria, esse é um dos princípios da medicina, daqui da publicidade na medicina, é sobriedade, que eu até ia falar. Então, uma selfie sóbria, que é uma selfie que não seja chocante, é uma selfie que não exponha materiais biológicos, é uma selfie que não exponha, por exemplo, o médico que tira ali, na lipoaspiração, uma gordura do paciente, tira a foto ali com a gordura. Então, é você não chocar, é você não causar intranquilidade naquela pessoa que está vendo. Você pode pensar assim, para uma criança está ok ver aquilo, se estiver ok, você posta. Vai ser uma selfie sóbria. Eu acho que tem que ser coadunar mesmo com a fortaleza da medicina, com a responsabilidade que a medicina impõe. Legal. E me fala uma coisa, se for uma selfie nesse sentido assim, falando, nossa, mas o doutor fulano é um amor de pessoa, ele é muito querido, ele é demais, isso aí pode, não pode repostar isso, ou talvez melhor não, ou não tá ok, qual que é a sua opinião geral? Eu entendo que sim, pode repostar, pode, legal, coletando essa autorização. O que não pode, o que o conselho diz? Que esses reposts sejam sistemáticos, mas ele não fala o que é sistemático. Né? A gente interpreta que é um atrás do outro, porque aí dá a entender mesmo que o médico combinou com o paciente alguma contraprestação financeira para poder fazer aqueles elogios. Então, eles não podem ser reiterados. Tá? E não pode, por exemplo, falar assim, o melhor médico de Mato Grosso do Sul. Nesse caso, porque aí já gera concorrência desleal. Então, pode colocar, adoro meu médico, fiquei super satisfeita com o meu resultado, tive uma excelente experiência, os atendentes são maravilhosos, o doutor é super prestativo, tem um trabalho técnico muito bom, mas ele não pode colocar ali uma capacidade privilegiada em relação aos outros. Isso é melhor não repostar. Entendi. Bom, bacana. Vou te falar a verdade, para mim esclareceu bastante, principalmente essa questão da selfie sóbria. Né? Eu até brinco com o pessoal nas palestras, quando eu faço algum congresso, algum lugar, falo, gente, me fala como que é uma selfie sóbria. A hora que eu tiver que explicar, eu vou usar o seu exemplo aqui da selfie sóbria. E Giovanna, um médico é comum, às vezes, ser convidado para dar entrevista. Às vezes num podcast, às vezes no YouTube, no Instagram, fazer uma live, às vezes na TV, no rádio. Como que deve ser
o comportamento no geral assim, do médico? Como que ele deve se comportar, se portar durante a entrevista? Tem alguma dica, algum conselho específico vindo da resolução aí? Deve ser sóbrio também, brincando aqui. Sóbrio. Sóbrio e na entrevista, a entrevista não tem o cunho também de angariar a clientela. Não é o momento para o médico angariar. Ele só precisa, naquele momento, prestar uma informação útil de saúde pública ou para a sociedade em relação àquilo que ele faz. Mas jamais ele pode utilizar aquele espaço e passar o contato telefônico dele, o site, o endereço. Ele não pode fazer isso. O que ele tem, não pode. O que ele tem que fazer, que é obrigatório, é colocar o nome completo dele e o CRM, se ele tiver RQE ou RQE. Mas jamais ele pode disponibilizar contato e utilizar aquele veículo como uma forma de prospectar clientes e vender seus serviços. Sabe que é curioso você falar isso? Esses dias eu mesmo publiquei um conteúdo lá no nosso Instagram que eu falo para o médico, para de usar o Instagram para chamar o paciente para a gente dar consulta. Aqui não é feito para isso. Aqui é o Instagram, você tem que usar como uma ferramenta onde você vai passar segurança, você vai passar confiança para o paciente, né? Tem que ser sempre um posicionamento educativo, informativo, e é natural que em algum momento esse paciente ele vai te procurar, vai te ver como referência. E também tem outros caminhos. Aparece num cenário mais educativo e informativo, e depois você pode fazer um anúncio só para quem interagiu com o seu perfil, aí sim chamando para consulta. Mas essa mesma linha, né? Usa o Instagram como se você fosse dar uma entrevista. Seja um canal educativo e informativo, não para você vender aí seus serviços, assim, digamos, no geral, né? Mas é legal, sabe? Você tocou num ponto legal. Mesclar tudo isso. Porque o médico, ele pode... Eu acho bacana que essa nova resolução, ela deu a oportunidade do médico dele descrever os serviços que ele presta. Então, o portfólio de serviços dele, ele pode colocar agora no Instagram, o que antes era vedado. Ele pode mostrar a equipe, mostrar as parcerias que ele tem. Isso é muito interessante, é uma vantagem. Então, é legal mesclar temas assim, onde ele vai mostrar a autoridade dele enquanto médico, em eventos científicos, tecendo a explicação técnica de algum caso mais específico, mas também mostrar essa parte de vender, que é mais assim, voltada mesmo diretamente à venda. E pode ser feito isso. E falando de vender, pode falar de preço? Pode. Atualmente pode. Você pode anunciar preço de consulta. De consulta, você pode anunciar promoção, o que antes era vedado. Quer dizer, então, assim, essa foi uma mudança super relevante. Isso antes era super vedado, bem claramente vedado, e hoje o médico já pode fazer uma promoção. Você sabe que eu sinto que isso foi uma demanda que veio muito das especialidades mais estéticas. Eu vejo um exemplo, comparando diretamente aqui. A gente tinha aí, vamos pegar os dentistas, um exemplo, né? Uhum. Direto, trazendo muita informação de preço, parcelamento, oferta, digamos assim, né? Mostrando muito antes e depois, né? E você tinha especialidades aí, como dermatologia, como cirurgia plástica, literalmente perdendo o mercado, né, para outros profissionais por uma questão de proibição de posicionamento comercial, né? Não podia trazer isso para o paciente, não podia trazer isso explicitamente para o cliente, ficava uma coisa meio velada, assim, né? Então, assim, talvez seja um dos motivos, né, que o pessoal trouxe essa mudança para essa resolução também, né? Com certeza, o médico ele estava sendo deixado para trás em termos de publicidade em relação aos outros profissionais da saúde. Dentistas, biomédicos, enfermeiros já estavam ali propagando, anunciando de forma muito, muito clara e até às vezes sedutora os pacientes, e o médico ele estava ficando um pouquinho não, muito atrás, ficando assim de mãos atadas. E o conselho, tem pessoas que falam, a classe médica é corporativista. Não é. Não é. Assim, os colegas denunciam uns aos outros, e o conselho, sim, ele fiscaliza, tem uma comissão de divulgação de assuntos médicos, que é a CODAME, a famosa CODAME, que existe dentro de cada Conselho Regional de Medicina. E essa CODAME, além de ter o papel educativo,
ela fica fiscalizando, às vezes, as redes sociais, o site, a publicidade daquele médico para ver se ele está em conformidade. Aí a Codami chama o médico, dá a ele a oportunidade, às vezes, isso, se for possível, dele resolver aquela situação para não abrir, para que não seja instaurada uma sindicância contra ele. Mas, assim, existe, não é isso que falam, né, que pregam por aí. Ô, Giovana, na sua experiência, se fosse pegar assim de 10 denúncias, 10 defesas que você tem que fazer, quantas são feitas pelo paciente e quantas são feitas por um colega? De publicidade médica, de publicidade, metade, metade. Metade, metade? Ah, Metade, interessante. metade. Eu, Metade, eu metade. chutava que eram uns 90% por outros médicos. Não, assim, e pelo menos na minha experiência aqui, e é curioso que, assim, essa metade, né, em relação aos médicos, ela é feita por médicos que têm especialidade em detrimento daquele que não tem especialidade. Então, ele está falando, porque mesmo que você fala assim, o médico ele pode anunciar a sua pós-graduação, mas ainda a resolução continuou com aquela redação dizendo que o médico que não é especialista, ele não pode discorrer ou publicar assuntos que sejam específicos ou que estejam atrelados a uma especialidade que ele não tenha. Então, assim, eu acho que fica muito difícil ainda para o médico que não tem especialidade. Porque qualquer assunto que você for discorrer, você vai discorrer sobre saúde, hábitos de vida, vai remeter à nutrologia, você vai falar de alguma parte estética, ou de alguma coisa assim relacionada à parte cardiológica, né? Que é saúde, corrida, vai remeter à cardiologia. Veja, fica difícil para esse profissional para ele trabalhar no que tange a sua publicidade. Ainda está complicado para quem não tem especialidade. Entendi. Ô, Giovana, e fala uma coisa assim, você tem mais algum exemplo prático assim de como que essa resolução já está impactando assim os médicos? Tem algum outro que você lembra assim? Sabe, Edson, eu acho que por enquanto eu estou enxergando os impactos são mais negativos que positivos. Talvez isso mude a médio e longo prazo, a hora que a sindicância bater a porta, em um processo ético profissional, uma sanção. Mas por enquanto, como você falou, os médicos estão aí achando que eles estão adequados à resolução que nem entrou em vigor ainda e não estão. Não estão cumprindo assim nem a metade do que ela prescreve. Porque sempre quando existem direitos, né, sejam direitos que estão ali dispostos na lei, em uma resolução do conselho, ele vem também com responsabilidade. Então, não é porque eu tenho direito à liberdade de expressão que isso me confere o direito de ofender a pessoa injustamente. Não é porque o conselho me concedeu, me deferiu o direito de fazer o antes e depois que eu posso fazer da forma inadequada, que eu posso expor a imagem do paciente, que eu possa violar o sigilo, o segredo profissional. Então, eu acho que é mais isso, na prática, o que está acontecendo. E aqui eu vou falar para você, né, 3 pontos aqui em que a publicidade está sendo feita de forma inadequada, que os médicos não estão obedecendo, tá? Não estão obedecendo. Primeiro deles, entrar com videomaker no centro cirúrgico. Isso é vedado. Não pode. Entrar com videomaker é vedado. O médico não pode levar a produção de vídeo, de imagem, fotógrafos, com exceção dos partos. Com exceção dos partos. Que agora pode, né? Sim. E aí também com a autorização do paciente. Caso contrário, o que a gente vê de cirurgia plástica, às vezes uma rinoplastia sendo feita, colocando a foto, a imagem ali do pós-procedimento, né? Porque a gente não sabe como que vai evoluir. Porque você leva, para fazer uma produção daquelas, você leva um fotógrafo, você leva alguém para filmar o procedimento. Isso é vedado. Então, esse é uma falta ética grave que está sendo cometida. Segundo... E essa fica fácil de identificar, né? Fácil de identificar. Porque quem faz esse tipo de material publica, deixa público, né? Deixa público. Segunda questão aqui, postar transoperatório. Tá? Então, o que é? Você, às vezes,
Falar, olha, eu estou fazendo aqui um procedimento nesse paciente, mostrar quando você está fazendo ali uma rinoplastia, mostrar quando você está fazendo uma harmonização. Isso é vedado. Mostrar quando você está fazendo uma cirurgia ali cardiológica. Isso não é Isso durante permitido. o procedimento, então. Oi? Durante o procedimento. Durante o procedimento. Você não pode postar o transoperatório. É vedado. É vedado. E ainda muitos fazem. Caramba. Terceiro ponto aqui, não poder postar, né, o médico não pode postar imagens que violem o pudor do paciente. Foi o que falamos, mas isso tem acontecido muito também. Violar o pudor. O pudor, não digo só às vezes das partes íntimas do paciente, mas o paciente em uma situação periclitante, sabe, de saúde, está num pós-operatório, está super debilitado fisicamente, você filmando aquele paciente. Então, não é só na área da estética que são aviltados esse pudor do paciente. Então, esses 3 pontos ainda continuam acontecendo. Legal. Giovana, conselho prático que você dá para os médicos aí tentarem se adaptar a essas novas regras, né? Sem comprometer a visibilidade, sem comprometer também a ética profissional. Sempre se atentar, Edson, aos princípios. O médico que ele está escorado em uma base principiológica, dificilmente ele vai ter problema. E quais seriam esses princípios? Você tem em mente o princípio da veracidade, jamais publicar algo que você ache que pode ser inverídico, ou jamais manipular uma imagem, fazer uma edição na imagem, maquiar aquela imagem, jamais ocultar dados importantes de uma informação ali para o paciente, jamais ocultar uma complicação se ela houve. Então, a informação ela precisa ser verdadeira. Isso, assim, é uma premissa fundamental, tá? Publicidade, que eu falei em relação à privacidade do paciente, à intimidade, não violar a intimidade desse paciente. O princípio da sobriedade, que foi o que conversamos. Se a partir do momento que eu analise aquela imagem ou aquele post, se aquilo vai chocar uma terceira pessoa, não médico, um leigo, não poste. Na dúvida, eu falo sempre, na dúvida, é melhor não postar. Então, sobriedade, trazendo a veracidade, a transparência, a privacidade e o consentimento do paciente sempre é fundamental para toda e qualquer publicidade médica. Você falou de princípios. Desde que eu comecei a trabalhar com a parte de marketing médico, uns 10 anos atrás, uma das coisas que ficou muito clara para mim foi o seguinte: sempre se posicione numa linha educativa e informativa. Você dificilmente vai ter algum problema com o CFM, com CRM, com algum colega. Se você sempre se posicionar de maneira educativa e informativa. E claro, isso vem junto com a parte da questão da sobriedade também. Da sobriedade, e o conselho fala muito do sensacionalismo, não ao sensacionalismo, que é aquilo que a gente falou, que você levar uma informação inverídica, que não corresponda à realidade, que seja chocante, que seja ultrajante. A concorrência desleal, nunca você pode se anunciar o melhor médico, o médico do ano, o número 1 do Brasil. Isso é falta ética também, porque gera concorrência desleal. E a autopromoção, que é você sempre se achar o melhor. Por exemplo, você pode anunciar um equipamento da sua clínica, você pode anunciar uma aparelhagem, mas você não pode dizer que você é o único que tem aquela aparelhagem, sabe? Que você foi o precursor daquele tratamento. Isso não pode ser falado, porque é uma autopromoção. Então, se atentando a todas essas balizas e esses cuidados, dificilmente o médico vai errar. E na dúvida, um conselho que eu digo aqui, um conselho importante: consulte a resolução, leia a resolução, qualquer dúvida interpretativa que o médico tenha, leve para um advogado para fazer essa interpretação. Eu falo que essa dobradinha é muito importante entre o jurídico e o marketing. Por quê? Por que é importante? Qual o trabalho que eu faço? Eu faço um parecer para o médico das redes sociais que ele tem,
apontando post por post qual que é a irregularidade e quais são os acertos. E nesse parecer, nós também delimitamos, descrevemos o que pode ser feito, quais as sugestões que vão estar alinhadas à nova resolução, o que não pode jamais ser feito. E aí o médico leva esse parecer para o marketing e o marketing vai fazer esse post, esse conteúdo, de acordo com as regras que estão ali bem claras no parecer. Então, essa dobradinha é muito importante. Legal. E, Giovana, até para a gente caminhar para o finalzinho já, como é que você vê essa questão do futuro da publicidade médica no Brasil? Considerando essas tendências, considerando essa resolução nova, o que você enxerga? Oh, Edson, eu acho que no futuro vai ser assim, a gente vai caminhar por aqui. Olha, veio agora com a pandemia a questão da telemedicina, dos atendimentos online, virtuais, expandiu demais as tecnologias, acho que a inteligência artificial na medicina. Nesse ponto, você pode até me falar melhor sobre as tendências na publicidade, o que isso pode oferecer, né? Quais são as vantagens que o médico terá daqui a alguns anos em relação a essas novas tecnologias. Mas eu vejo que os princípios da medicina, o que Hipócrates lá, há muitos anos já apregoava, que é o dever de sigilo, de confidencialidade, de transparência com o paciente. E esses valores éticos nunca vão sair de moda, nunca. Agora você me conta quais são as tendências de publicidade. Aí... Eu conto. O que a gente vê como tendência para esse ano, né? O principal delas é o uso da inteligência artificial aplicada às estratégias de marketing, né? Eu falo inteligência artificial, seja na produção de texto em conteúdo, seja na produção de áudio, seja na produção de vídeo. Tem um vídeo muito legal no nosso perfil, onde eu dividi a tela em dois. Um deles sou eu falando, um deles não sou eu falando. É um texto que eu escrevi e criou um Edson lá, feito por inteligência artificial, né? Então, olha só que legal, a gente sabe que um dos medos, receios, dificuldade que às vezes o médico tem é de gravar vídeo. Edson, como é que eu vou gravar vídeo? Eu não gravo vídeo porque eu não quero, porque eu tenho vergonha, porque eu não tenho tempo. E a gente acredita que pode ser uma das grandes tendências aí o médico começar a gravar vídeo sem gravar vídeo, utilizando a inteligência artificial, né? A gente aqui não tem explorado muito esse universo, tem feito alguns testes e tem tido resultados legais. Então, a principal tendência para 2024 na área de marketing médico é o uso da inteligência artificial para facilitar, para potencializar os resultados de marketing médico. Então, isso é o que a gente vai explorar esse ano, inclusive, viu, Giovana? Explorar YouTube, as lives, Instagram, toda essa proximidade. O médico tem 1000 oportunidades hoje. Explorar também que essa resolução permite, mais essas questões pessoais do médico, de modo que ele possa se conectar mais com o paciente. Então, ele pode expor de forma mais transparente a sua opinião, o seu sentimento, sabe? Trazer essa conexão mesmo, para aproximar aquele potencial paciente desse médico. É super importante. Ô, Giovanni, eu tenho 3 perguntinhas aqui para finalizar contigo, tá? A primeira delas é: qual que é o pior conselho que você já ouviu sobre direito na área médica? O aconselho que eu já ouvi de algum advogado? Ou de algum... Pode ser de algum advogado, de algum médico, de alguma agência de marketing, também tá valendo, viu? Eu ainda fico com a questão das imagens, de que a venda de imagens é a melhor solução antes e depois para a publicidade. E eu tenho certeza que não é. Isso vai depender de qual público você quer atrair para a sua loja, para o seu consultório. Se você quer atrair aqueles pacientes que são exigentes, que só pensam no resultado, que pensam na perfeição, talvez esse seja o caminho para você. Agora, se você é um médico que principalmente não trabalha com a parte estética e você quer que aquele paciente seja corresponsável pelo tratamento, que ele seja responsável também por tudo aquilo que ele está contratando, aí eu acho que você precisa fazer uma publicidade mais adequada. Você não precisa postar a foto do paciente. Gente, publicidade
não é só isso, é você ter um bom relacionamento com o paciente, é você cultivar a experiência, é você se posicionar, né? Posicionar, eu gosto muito dessa palavra. Fortalecer o seu posicionamento, trazendo autoridade. Isso pode ser feito de diversas formas, postando uma palestra, algum evento, algum artigo científico que você escreveu, mostrando conhecimento. Isso pode ser feito de vários modos. Eu acho que, eu tenho certeza, acho não, que postar imagens assim é uma partezinha e talvez esteja mais associada à área da estética mesmo. Ô, Giovana, me fala uma coisa. Qual que é o conselho que você daria aí para o médico que não tem advogado? Para um médico, uma clínica, um hospital? Que Não tem um advogado, não tem um escritório que assessora, que acompanha. Sempre, aquilo que eu disse, fazer a leitura do Código de Ética Médica, porque ali estarão todas as premissas éticas para você embasar a sua publicidade e toda a sua conduta no decorrer da atividade profissional. Ler também a resolução, a nova resolução do Conselho Federal de Medicina e estar sempre atento, acho que, às novidades do mercado, mas sem perder de vista o pé no chão. Sem perder de vista o pé no chão. E se você tiver uma intuição, eu sempre vou muito pela intuição. Se eu estou com uma dúvida entre postar ou não postar, não poste. Esse é o meu conselho. Não poste, porque Não. pode dar problema. Esses dias um cliente estava na dúvida, eu falei para ele, não posta. Ele postou, veio uma sindicância, denúncia. Então, assim... Ó, tem dicas super importantes aí. O mínimo, né? Falar, cara, senão o ideal é ter um advogado, né? Ter um escritório que vai acompanhar, mas se não tiver, pelo menos fica atento a esses pontos aí, né? Exatamente. E agora, última pergunta para Giovana. Giovana, o Google tem 5,9 milhões de buscas por minuto. Se você pudesse trocar aquele logo do Google por um minuto, o que você colocaria lá no lugar para todo mundo ver? Ética. 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 Legal. Ética na publicidade. Ética. Parabéns. Giovana, brigadão. Foi muito legal esse bate-papo. Gostei pra caramba de você. Nossa, eu acho que as legal. explicações que você trouxe, a maneira como você falou, os exemplos que você foi citando foram bem legais, foram bem práticos, assim. Você deu dicas realmente assim, concretas que quem escutar consegue colocar em prática. Aí eu vou te fazer uma pergunta também, né? Eu entendo um pouco da publicidade na área médica, eu não sei como que é no direito, mas será que você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu escritório, o que você atende, como é que você ajuda os médicos? Claro, eu iniciei, Edson, a minha jornada profissional atuando em favor de pacientes. Foi uma demanda contra um laboratório em que havia ali um alegado erro de diagnóstico e nós conseguimos provar que houve uma falha mesmo no diagnóstico, que atrasou o tratamento de saúde da minha cliente, né, que ela tinha câncer. E aí obtivemos uma indenização, vieram outros pacientes e naquela época corria muito no boca a boca. E isso foi me despertando o interesse, já que na faculdade de Direito a gente não tem uma cadeira específica de Direito Médico da Saúde, eu fui para o Google, eu falei, poxa, deve ter alguma especialidade que se propõe a estudar essas relações de saúde. E aí eu comecei a colocar as palavras-chave ali no Google e encontrei Direito Médico, Direito da Saúde. Fui fazer uma especialização, consegui fazer essa especialização, e aí comecei a fazer network também no Brasil inteiro, e nessa especialização eu vi que a proposta de não tratar apenas o direito, né, nessa parte extremamente judicializada, mas você atuar na parte preventiva, para prevenir danos. E aí eu falei, poxa, eu posso ser uma agente aqui de transformação da saúde para minimizar danos e não apenas para reparar danos. E essa minha trajetória foi assim, foi daí que eu fiz minha transição de carreira para advogar para médicos. Respeito muito quem advoga para pacientes, porque realmente existem falhas que precisam ser reparadas, isso a gente não pode colocar para debaixo do tapete, mas agora eu estou atuando, me posicionando em prol dos profissionais da saúde, das empresas de saúde,
E a gente também atua em vários âmbitos aqui. Nós temos as assessorias, a assessoria preventiva. Nessa assessoria preventiva, vários serviços são desempenhados. Geralmente, a assessoria ela dura ali de 6 meses a 12 anos ou mais, porque tem empresas que são grandes e precisam sempre, continuamente, de uma empresa, né, de uma assessoria jurídica, de uma equipe. E nesses serviços a gente inclui todas as questões documentais, então a gente elabora toda a documentação, ou a gente reescreve tudo, termos de consentimento livre esclarecido, contrato de prestação de serviços, termo de quitação, termo de notificação de renúncia ao atendimento, abandono de tratamento. Então, a gente trata de toda a documentação e também a gente faz o alinhamento da publicidade, tá? Da questão da LGPD também é vista dentro da assessoria. E está incluso ali eventuais defesas. Né? Se o médico tiver algum problema judicial, já está incluído na assessoria a sua defesa, ou perante o CRM, ou perante o Poder Judiciário, a depender do plano que ele for contratar. E aquele negócio, a assessoria, você fica ali à disposição do médico, né, acontecendo alguma coisa, porque as coisas em saúde acontecem repentinamente, uma complicação do paciente, assim, a gente sabe que pode acontecer do dia para a noite. Então, o médico me liga, Giovana, estou com um dilema, assim, ético, não sei o que eu faço, o que você me orienta a escrever aqui nesse prontuário, qual descrição eu devo firmar aqui para que eu não tenha problema posteriormente, como que eu vou responder nessa ouvidoria do hospital. Então, a gente dá, além de toda a documentação, esse direcionamento e o treinamento também para a equipe, no que tange a parte de privacidade, proteção de dados, a necessidade da ética, né, das relações com os pacientes. A gente faz esse treinamento. Essa é a assessoria. A assessoria é mais completa e tem as consultorias. Se o médico ainda não tiver... se o médico não tiver preparado, não quero tudo, assim, não estou precisando agora, se não for o momento dele, ele pode falar, não, só quero resolver a parte dos meus documentos. Então, eu quero que você elabore toda a minha documentação preventiva, a gente faz. Ou quero que você arrume a minha publicidade aqui na minha clínica. Ou só quero LGPD. Ou quero resolver uma questão tributária. A gente faz. Aí as consultorias, elas são mais pontuais. Ou quero ser defendido nesse processo, sabe? Então, aí ele contrata separadamente. Então, você, na verdade, você ajuda o médico antes, durante e depois. E depois. Dá até para fazer um post assim, né? Dá para fazer antes assim. E depois da assessoria preventiva. Antes e depois. E para quem quiser te acompanhar, quem quiser seguir você, qual que é o seu Instagram? @ Giovana Trade, _. Eu estou no Instagram. Aí o meu site é tradeecavalcante.com.br. Lá no site também tem a descrição de todos os nossos serviços, o que a gente faz. Tem informações bem completinhas para o médico que quiser dar uma espiada lá. Giovana, brigadão. Você é 10. Quero te conhecer pessoalmente aí agora. Quero que você venha aqui na UI para conhecer também. Venha, já está convidadíssimo. Convidadíssimo. Intimado. Intimado, meu Deus. Gostei muito dessa conversa, gostei desse bate-papo. Obrigado por ter aceito esse convite. Agradecer ao Jean, nosso amigo que fez essa ponte aí entre a gente, né? Ele é um querido, também a gente gosta muito dele, Jean Kliman, citado aqui no podcast, né? Ele é 10. E é isso. Bom, quer falar mais alguma coisa no finalzinho? Acho que é isso. A gente já conseguiu condensar aqui nesse bate-papo todas as informações mais necessárias, preciosas. Daria para a gente conversar mais, porque a resolução é grande, assim, tem outros pontos aqui dignos também de atenção, mas eu acho que o essencial foi dito, foi transmitido para vocês. Se tiverem também qualquer dúvida, pode me procurar aqui que eu fico à disposição. Eu vou facilitar a vida dos médicos. Se tiver alguma dúvida, procura a Giovana. Pronto. Perfeito.